pessoal, sejam bem-vindos ao canal Levando a Sala de Aula para Casa. Eu vou aqui dar continuidade e vou apresentar as respostas para vocês usando a multiplicação. Então, esses problemas de combinação, a gente pode usar a multiplicação para encontrar a quantidade de combinação. Então, veja aqui o exercício 1.2. Mariana é manicure e maquiadora. Uma cliente foi até seu salão e levou consigo 5 cores de esmalte e 6 cores de batom. Para decidir com Mariana qual a melhor combinação entre os esmaltes e as cores de batom. De quantas maneiras diferentes? Então é de quantas, quer saber quantas, não é quais. Mariana pode combinar as cores para atender sua cliente. Então eu vejo aqui, quantos esmalte tem? Então tem 5 esmaltes. Quantos batons tem? Tem 6 batons. Então eu multiplico 5 vezes 6, que é igual a 30 combinações possíveis. Vamos fazer mais um exercício aqui, o 1.3. Jorge está saindo de férias e decidiu visitar um amigo que mora no alto das montanhas. Ao traçar o percurso de sua viagem, viu que seria possível escolher 3 estradas. Então tem 3 estradas distintas para chegar até a casa do amigo. De quantos modos diferentes Jorge poderá fazer sua viagem de ida e de volta? Bom, aqui está o Jorge. Para ele ir, ele pode ir pela estrada 1 e voltar pela estrada 1, pela estrada 2. Ele pode também ir pela 1 e voltar pela 1. Ele pode ir pela 1 e voltar pela 3. Então, quantos caminhos de ida ele tem? Tem 3. E para cada ida, ele vai ter 3 voltas. Então, 3 idas vezes 3 voltas. Isso dá um total de 9 possibilidade dele chegar e voltar da casa do seu amigo. Vamos fazer mais uma aqui, a 1.4. Marcos é representante de sala e na sua escola haverá um campeonato interclasse. Ele se reuniu com a sua turma para decidirem as cores das listras da bandeira a ser colocado nas camisetas, que serão utilizadas para eles durante os jogos. Ficou decidido pela turma que as cores das listas da bandeira seriam amarela, verde, branco e vermelho. Não necessariamente nessa ordem. Então Marcos fez o desenho apenas para ilustrar uma possibilidade. Sabendo que a bandeira terá 4 listras, a bandeira então tem 4 listras, de quantas maneiras essa turma poderá colorir a bandeira? Então, a primeira listra, além do vermelho, podia ter outras. Então, são 4 cores para pintar a primeira listra. Mais 4 cores para a segunda listra. Mais 4 cores para a terceira listra. E mais 4 cores para as 4 listras. Como há 4 listras, então é 4 vezes 4. Totalizando 16 camisetas possíveis, diferentes. Vamos agora estudar essa situação de aprendizagem 3. Situação de aprendizagem 3. A expressão porcento é muito comum na vida cotidiana, em notícias de jornais, revistas, promoções de supermercado e lojas, nas faturas de cartões de crédito, enfim, em quase tudo que esteja relacionado à movimentação financeira está presente. Também na divulgação dos resultados de pesquisa realizada pelos institutos. Assim, pode encontrar essa expressão representada de diferentes formas, entre elas a representação percentual, a centesimal e a decimal. Como a gente começa aqui, ó, por cento, isso quer dizer é um barrinha de divisão, por cento, é barra 100. Isso quer dizer por cento. É algo que está dividido por 100. Ou você pode dividir assim, por cento. Então, por cento é um denominador 100. Eu vou dar uma pausa aqui e vou fazer um exemplo com vocês aqui. Então, veja essa situação. Aqui na minha casa,
quando eu vou no supermercado, então eu olho na embalagem o tanto de gordura que eu vou comer, o tanto de sódio. Né? A gente sabe que não é bom ficar comendo muito sódio, né? Faz mal para a pressão, então a gente tem que evitar o máximo que a gente puder de sódio. Então, um pote de margarina, ele tem uma massa, né, um conteúdo de 250 gramas. Desses 250 gramas, 55 gramas é sódio. Aí uma outra marca de margarina, o pote maior, um pote de 500 gramas, ele tem 120 gramas de sódio. Se os copos fossem do mesmo tamanho, era fácil, que nem aqui eu não posso falar que aqui tem mais sódio, porque aqui tem mais margarina. Então, é para isso que serve a porcentagem. É para você colocar um valor de referência. Então, eu quero fazer aqui um exercício. Como que eu sei quantos por cento de sódio tem nessa lata de margarina aqui, nesse potinho de margarina pequeno? Então, eu vou fazer assim. Então, eu vou pegar e vou fazer uma razão. Quanto de sódio que tem? Então, eu tenho 55 gramas de sódio com relação ao total, que é 250. Então, isso é o tanto que tem. Observe que aqui não é 55 por 100, é 55 por 250. Então, eu preciso aqui, teria que ser 100 aqui. Como é muito difícil aqui ficar 100, como que eu resolvo isso daqui? Então, eu pego, faço 55 dividido 55, eu vou pegar e vou fazer uma continha de dividir. Vou dividir aqui por 250. Então, o resultado que der aqui é o tanto de sal que tem com relação ao todo. Vou fazer isso aqui na calculadora. Vocês podem fazer à mão essa continha. Então, eu vou dividir aqui 55, que é o tanto de gordura, dividido, aperto o sinal de dividido, pelo tanto de conteúdo que tem no pote. Então, deu 0,22. Esse 0,22 aqui, então, aqui deu igual, aqui, vamos colocar então aqui a resposta. 0,22. 0,22, então é uma forma de eu representar. Uma forma decimal de representar. Então, ele tem 0,22, né, 0,22 gramas de sal para cada, por exemplo, para cada 100 gramas tem 22 gramas de sal. É isso que está dizendo. Para eu transformar isso aí em percentual, então eu tenho que multiplicar o 0,22 vezes 100. Quando eu faço 0,22, eu vou fazer vezes 100 porque a gente está trabalhando com porcento. 0,22 vezes 100, essa vírgula aqui, ó, para multiplicar só anda ela duas casas. 0,22 vezes 100 é 22. 22%. Ou seja, esse potinho aqui tem 22% de sal. Vamos fazer agora com esse maior. Então, aqui você tem 120 gramas de sal num conteúdo total que é 500. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o 120 e vai dividir pelo conteúdo total do pote. 120 dividido por 500. Igual. 0,24. Ou seja, esse aqui tem 0,24. Aqui a resposta está em decimal, ou está em centesimal. Para eu transformar isso aí em porcentagem, então eu vou pegar e multiplicar por 100. A vírgula vai andar duas casas, ou seja, vai dar 24%. Bom, se você comparar então, o pequeno tem 22% de gordura, o grande tem 24%. Então, se eu for usar isso como critério para comprar, isso é um motivo para eu não comprar esse e comprar aquele outro. Tá? Vamos fazer aqui mais um outro exercício. Atividade 1. Atividade 1.
O número de pessoas que ficam online pelo menos uma vez ao dia é crescente. E considere que 64,7% da população de um determinado país tem acesso à internet. Escreva esse número em forma de fração centesimal. Eu vou responder aqui, ó, aqui em cima. Aqui. Então, 64,7 eu vou escrever em porcento. Então, ó, 64,7%. Então, é sobre 100. 64,7 sobre 100. Se eu for transformar isso aí, aqui é para transformar, escreva esse número em forma de razão centesimal. Aqui está em forma de razão centesimal? Está. É assim que é para fazer. Aí, ó, está em forma de razão centesimal. Vou dar uma pausa aqui. 2. Vamos agora fazer essa 2 aqui, ó. Atividade 2. Considerando que 64,7% da população desse país tenha acesso à internet e que a população total é de 145 milhões de habitantes, quantos habitantes não têm acesso à internet? Então aqui, ó, veja que está perguntando não tem acesso à internet. Se eu multiplicar 145 vezes 64,7 sobre 100, que é esse valor aqui em forma de fração centesimal, eu vou estar calculando os que têm acesso à internet, mas eu quero calcular os que não têm acesso à internet. Então eu preciso ver esse 64,7, quanto que está faltando para 100. Quanto falta do 64 para 100? Esses são os que não têm acesso à internet. Vou dar uma pausa aqui e já volto. Então vamos continuar. Então eu apaguei, agora vamos continuar. Então se eu multiplicar por 64,7, eu vou estar calculando os que tem. Só que é para calcular o que não tem. Então pego o total, que é 100%, tiro 64,7, vai dar 35,3. Então aqui eu sim, multiplico por 35,3 e depois o resultado eu divido por 100. Vamos aqui fazendo a calculadora. Então, 145 milhões vezes 35,3 igual. Então, deu 5 milhões e 118,5. Então, deu 5 milhões e 118. Então, aqui deu 5 milhões e 118,5. E depois de feito isso, tem que dividir esse resultado por 100. Então, multipliquei o de cima, e agora dividido pelo 100. Para dividir pelo 100, eu vou continuar aqui embaixo. Ó. Então, para dividir por 100, a vírgula, ela só anda. Então, eu vou dividir, em vez da vírgula ir para lá, ela, em vez dela ir para a direita, ela vem para a esquerda. 1, 2 zeros. Então, vai vir 2 zeros aqui. Ó. 8 vai vir aqui, vai parar no 51. Então, aqui, ou seja, o tanto de pessoas que não tem acesso à internet, não é poucas pessoas não, é 51,185 milhões de habitantes. Tá? Daqui a pouco eu continuo. Vamos agora fazer essa atividade 1.3 aqui, a 1.3. O gerente de uma rede de lojas decidiu colocar os produtos à venda com descontos. Uma televisão que custa R$ 1.400 foi oferecida com desconto de 35%, se o pagamento for à vista, e 25% se o pagamento for a prazo. Tem lógica, né? Se for a prazo, vai ter um desconto menor. Qual será o valor pago
nesta televisão. Então, não é o desconto que está perguntando, é o valor que vai ser pago. Se for comprado à vista e se for comprado a prazo. Então, eu vou fazer aqui a compra à vista, depois a prazo vocês mesmos fazem. Então, veja como que vai ficar a resposta. Então, vamos considerar aqui no preço à vista. A televisão custa R$ 1.400. Então, R$ 1.400 eu vou multiplicar. 1.400 aqui, eu vou fazer vezes o desconto, que é quanto que é o desconto? 35%. Então, escreve sempre em forma centesimal. 35%. Escreve 35 sobre 100. Isso facilita aqui, ó. Se você tem um zero aqui e um zero aqui, você pode cortar. Outro zero aqui e no denominador outro, pode cortar. Então, o resultado vai dar 14 vezes 35. Então, é uma conta que ficou fácil de fazer. Então, vamos fazer aqui na calculadora, para ver quanto dá. 14 vezes 35. Isso deu 490. Então, lembrando que esse 490 que deu é o desconto. Não é o preço que eu vou pagar na TV. Isso aqui é o preço do desconto, 490. Então, se eu vou comprar à vista, então eu vou tirar esse desconto dos 1.400 que ela custa. Então, 1.400, eu vou tirar 490. Então, vai dar 1.400. Se eu tirar 400, vai ficar só 1.000. Se de 1.000 eu tirar mais 90, vai dar 910. Portanto, o preço da televisão, se comprar à vista, ela vai custar R$ 910. Aí vocês fazem aí a compra a prazo. Tá? Vou apagar e já continuo. Esse problema 4 aqui, ele diz assim: em uma escola foi realizada. Então, em uma escola foi realizada uma pesquisa sobre o uso das redes sociais, o relacionamento com amigos. A pesquisa foi realizada com estudantes de 13 a 17 anos. A seguinte pergunta foram respondidas pelos alunos. Você prefere ter amigos virtuais? Você considera importante ter amigo presencial? Após as pesquisas, os seguintes dados foram obtidos e organizados uma tabela. Então, vamos aqui olhar para alguns dados. Ó. Aluno de 13 anos prefere ter amigo virtual, 20. De 14 anos, 25 disseram preferir amigo virtual. De 15 é 30. De 16 é 42. De 17 é 45. Então, percebe que conforme os pais vão perdendo, não pode ser, né? Na minha opinião, conforme os pais vão perdendo o controle sobre os filhos, eles vão ficando mais ativos na internet, mais conectados, né? E isso, se não for bem orientado, pode ser ruim, né? Porque pode acontecer alguma violência, né, no mundo virtual. Conversar com pessoas desconhecidas e cair em alguma situação que venha trazer depois alguma dor para os jovens que são 13 anos aqui, por exemplo, é um adolescente. Então, essa pesquisa mostra isso. Aí vamos ver também aqui uma coisa que tem aqui nessa tabela. Vamos pegar aqui os alunos que não opinaram. Então, esses 14, ó, que não opinou. Ó, aqui, não opinaram. Esses 20 não opinaram. Né? Aqui, esses 19 não opinaram. Com 16 anos, esses 28 aqui, ó, não opinaram. E aqui, com 17 anos, esses 27 não opinaram. Então, conforme também quando é menos pessoas, as pessoas dão mais opinião. Depois elas vão também, vai aumentando a sua opinião. A pessoa já começa a ter mais força na sua opinião, né, conforme ela vai ficando mais velha. Aí vem a primeira pergunta. Sabendo que para a coleta dos dados apresentados foram entrevistados 600 estudantes,
Determine a porcentagem de estudantes que responderam a cada um dos itens. Então, eu quero saber a porcentagem do que responderam a cada um dos itens. E a porcentagem daqueles que não opinaram. Então, os que não opinaram são esses daqui. Os que não opinaram, os restantes tudo deram alguma opinião. Mas quem não opinou foi 14. Então, vamos fazer aqui a conta. 14. Vamos somar as dezenas. Então, são 10 mais 20 é 30. 30 mais 20 dá 50. 50 mais 20 dá 70. 70 mais 20 dá 90. Então, aqui deu 90. Somando aqui as unidades, as dezenas. Aí ficou 4. 4 mais 8 é 12. 12 mais 7. 12 mais 7, 16. Tira 1, fica 15. Então, 90 mais 15. Então, isso vai dar um total de 90 mais 1. Vai dar 105 pessoas. Essas 105 pessoas... Então, continuando aqui, na verdade, eu refiz aqui as contas, dá 108. 108 foram as pessoas que não opinaram. Então, se tinha 600, 600 tira 108, 492 opinaram. Então, 108 não opinaram e 492 implica 492 opinar. A pergunta que se faz aqui, determine a porcentagem de estudantes que responderam cada um dos itens. Então, 492 responderam cada um dos itens. E a porcentagem daqueles que não opinaram. Então, vamos fazer dos que não opinaram primeiro. Então, vamos fazer a 108. Como que eu sei a porcentagem? Então, eu pego 108, que é o total de pessoas que opinaram, e comparo com relação ao total de pessoas. O total de pessoas são 600. 600. Aí, o que eu vou fazer com isso aqui? Posso simplificar. Se a gente estiver fazendo, não tiver calculadora, então eu simplifico isso daqui. Ó. 108, a metade é 54. Porque daí o número vai ficando assim baixo. 154 e aqui fica 300. Ó, que nem, por exemplo, aqui, ó, 300. Se você for esperto, você faz assim, ó. 300. Se eu dividir por 3, isso aqui fica 100. Então, já estou no denominador por cento. Aí, em cima, vou ter que dividir por 3 também. 54 dividido por 3 dá 18. Então, aqui eu tenho que 18%, aqui, essa 108 representa 18%. Essas 18% não opinaram. Para saber quanto que opinaram, é só pegar o complementar do 18. É o quanto que falta do 18 para chegar em 100. Então, se fosse 20 faltava 80. Então, falta 82. 82% foram aqueles que opinaram. Então, 492 opinaram. Representa 82% daquelas pessoas que foram entrevistadas.